Eu, desde pequeno, eu falava em ser padre. Mesmo? E eu cresci falando isso. Eu não sabia disso. Eu cresci falando isso e deu um trabalho danado para meu pai e para minha mãe, porque na zona rural onde a gente morava, a escolinha terminava ali na 4ª série, que falava antigamente. Hoje deve ser 4º ano, não sei. E eu queria ir para a cidade para estudar, não tinha como e tal. E, coincidentemente, tem uma festa de padroeira todo ano nessa cidade de Piedade de Paropeba, Nossa Senhora e tal. E chegava um padre que combinava com meu pai que, quando eu fosse fazendo anos de escola X, eu ia para o seminário. Isso ficou combinado, então, entre a gente e tal. Quando chega o ano de eu ir para o seminário, chega o padre para a festa da padroeira e eu tive a primeira grande decepção na minha vida. Porque o padre disse para o meu pai, aí meu pai fomos, sentamos para esperar, todo mundo queria falar com o padre, aquela autoridade e tal. Aí, quando ele atendeu, ele falou: seu Vicente, infelizmente o menino não vai poder ir para o seminário, porque o seminário pegou fogo. Hoje, onde tem um hotel muito bonito em Minas, que é o seminário do Caraça. E é um lugar... Minas tem muitas montanhas bonitas, muitos lugares, hotéis, cachoeiras e tal, né? E o Caraça é um lugar turístico, um lugar, no passado, muito difícil de acesso. Tipo aqueles mosteiros mesmo assim, né? Nós tivemos agora, passamos a 22 para 23, meu sogro, minha sogra e Piedade, nós fomos para lá comemorar. Está muito bonito. Eu falei com eles, eu volto aqui mais de 50, quase 60 anos, que eu vim conhecer o seminário que eu ia ser padre. Mas aí não deu certo. Mas eu, como fui sempre, Piedade e eu, nós sempre fomos de igreja. Ela lá no bairro dela, foi catequista, enfim. Eu sempre ligado a grupo jovem, essas coisas, e mantendo este rumo de ser padre. Aos 16 anos, eu fui para São Paulo, Itaici. Fiquei lá uma semana onde os bispos se reúnem, fazendo um retiro de opção de vida, que chamava. Que era exatamente o seguinte: analisar ali, eles davam uma direção ali, espiritual, orações, reflexões, para entender uma vocação, se você tinha ou não uma vocação. E eu voltei de lá decidido que eu não ia ser padre. Eu entendi que a minha vocação de igreja, de estar servindo a Deus, era como família. Eu já voltei para o 16, para o 17 pensando nisso. Seu sacerdócio era um sacerdócio familiar. Família, bonito. Que bonito. E aí, então, a senhora casou com um homem que desejava uma santidade, hein? Ó. É incrível que lá em casa o meu pai colocou a gente sempre em escolas de freiras, nossos pais. E eu estudei, minhas irmãs, no Colégio Nossa Senhora da Piedade, em Belo Horizonte. Só de moças, né? E tinha muito contato com as freiras, gostava muito, todos os dias estava na capela, sempre fui muito assim, de igreja, muito fervorosa. E elas gostavam muito de mim, me observavam e me convidaram também para fazer um retiro espiritual. Para ver se eu queria ser. Tinha também vocação para ser freira. Né? E eu tinha mesmo despertado o interesse. Porque eu fiquei uns 8 anos nesse colégio, ou mais. E aí, a minha mãe não quis que eu fosse. Né, mãe? Né, minha mãe, não, você não vai, porque você não sabe ainda o que você quer. E era para a gente ir passar um fim de semana lá no colégio e tal. Eu tinha uns 13 anos, né? Nessa época. 12 para 13, 14. Aí a minha mãe falou, não, ainda não. Você deixa isso para lá, você não sabe o que você quer, espera e tal. E eu fiquei assim, triste, chateada. Mas eu acho que se eu fosse, era provável que eu tinha ficado. Olha só. Pode ter sido. Olha para... Não ia ter piedade de mim, tá vendo? Não sei, né? Às vezes ele chega lá e faz a opção de vida, igual o Joaquim. Porque a gente admira, né? Sim. A gente encanta Sim. com o modo delas, o jeito delas, compenetrado, aquele jeitinho. Então a gente tem um encanto.
uma admiração pelas freiras e pela vida. Então a gente fica pensando que a gente também quer. Talvez não seja vocação, né? Engraçado, Piedade. Sim. Vamos me corrigindo durante o programa. Piedade. Quando eu cruzo com uma freira, a sensação que eu tenho é que se eu fosse tocar, se eu tocar, por exemplo, eu estou tocando em algo sagrado, como se tocar no véu, por exemplo. Então, assim, é muito gostoso quando você tem a oportunidade de cumprimentar uma freira, pedir bênção para ela. É algo tão lindo, é muito generoso, né, meu irmão? Aquelas que a gente viu lá naquele convento aqui lá, né? Aquela da igreja, a gente foi, como chama? Em qual lugar? Lá no Papilon. No Papilon? Ah! Que amor elas, né? Eu não me lembro o local direitinho, mas duas freiras incríveis, uma era italiana e uma portuguesa. Nossa, elas eram incríveis, dava vontade de ficar ouvindo elas o dia todo. Dava vontade nem de ir embora, e elas chamam da gente para voltar lá. Tomar um café. E elas tinham um pé de amora muito grande lá na casa delas, e elas fazem doce de amora, fazem geleia, fazem tudo, e aquela coisa linda e singela, é bonito demais. Elas singela. Mas sabe que tem tudo a ver esse desejo de ser freira, porque existe isso em você, sabe, Piedade? Existe essa santidade também, essa coisa de padre também, você tem um jeito de padre. Todo mundo chama de padre nas festas juninas, ele sempre é o padre. Mas resumindo, assumir o sacerdócio. Tinha o pedido de reverendo. Reverendo. Poder. Olha só. E aí Deus nos deu, assim, outros caminhos, né, de também poder exercer essa piedade, essa santidade de forma diferente. E hoje a família, a Mariana, né, você falou Mariana, né, a filha, e está com quantos anos a Mariana, que deve estar nos ouvindo aqui, dá um oi para nós, já vamos falar com ela. Mariana tem 31. E o Tiago Fonseca. E o Tiago 37. 38, 37. Eles são bem próximos. Então vocês foram ter filhos rapidamente ali, passou 2 anos ali, já estava nascendo menino. Demorou uns 2 anos, né? Porque aí a gente casou em 82, Em 84, aí moramos só 85 que veio filho. Ah, tá. 3 anos depois.